Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do SigmaCast. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História, mas o que importa é que hoje eu sou o host do SigmaCast, isso que é importante todos saberem. O objetivo do SigmaCast é criar mais um contato com as famílias e a comunidade Sigma, trazendo boas ideias, boa troca de ideias, discussões, dicas para as nossas famílias, mas às vezes também para os nossos alunos. Então, convidamos a todos que ouçam, que vejam e que curtam aqui mais esse canal de comunicação entre o Sigma e vocês. Bom, o assunto desse segundo episódio é super interessante. Ele parte de um livro de um autor chamado Hugo Ferreira, chamado A Geração do Quarto. Você não precisa ter lido o livro para curtir a nossa conversa aqui, mas a síntese do livro é a seguinte. O Hugo Ferreira traz a discussão acerca de uma geração que passa 5, 6 horas dentro do quarto. Às vezes a família, o pai e a mãe chegando tarde do trabalho, nem vem a criança, bate lá na porta, vê se está tudo bem, faz aquela clássica pergunta, como é que foi o dia na escola? Ela responde lá de dentro e vida que segue. E na visão do autor Hugo Ferreira, nós estamos deixando de perceber aspectos importantes da saúde emocional dessa geração e a ideia é como é que a gente consegue entrar no quarto? Não só fazer a criança sair mais do quarto, mas como nós, família, escola, conseguimos entrar no quarto e trazer esse ponto para a discussão e nos aproximarmos desses jovens, dessas crianças e desses adolescentes. A gente vai falar bastante disso aqui, mas antes eu queria apresentar a minha convidada especial do SigmaCast de hoje, a Ana Gontijo. Bem-vinda, Ana. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada, bom dia a todos. Meu nome é Ana Gontijo, sou mãe do Sigma, tenho 2 adolescentes, né? Um de 16 e um de 11 anos, que é pré-adolescente. Sou psicanalista junguiana, sócia proprietária de uma clínica de psicologia e vamos hoje conversar bastante sobre o tema, um tema que me interessa bastante e que vivo dentro de casa. Que bom. Eu já sou pai, mas sou pai há 25 anos, então meu filho já passou por tudo isso, mas eu estou super interessado em ouvir aqui a Ana, não só como especialista técnica, mas também como mãe. Então eu acho que vai ser um papo super interessante. Vamos começar, vamos para a vinheta de abertura. Bom, então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou ficar olhando a minha colinha, Ana, o tempo inteiro, tranquilo. Mas a ideia é que a partir daqui a gente possa conversar livremente. Então tá, o primeiro ponto que eu trouxe, e esses pontos eles vêm do livro, mas eu acho que eles são muito maiores e eles de alguma maneira repercutem a minha vivência como pai, como professor, da mesma forma que você. Eu acho que não tem nenhuma grande novidade no livro, mas o Geração do Quarto traz reflexões e traz preocupações meio que jogando o holofote para onde a gente deveria olhar. Então, a primeira pergunta que eu preparei aqui para a gente conversar foi a seguinte. A geração do quarto, ela está isolada, segundo o Hugo Ferreira, trancafiada essas 6 horas dentro do quarto. E a ideia é como é que a gente consegue fazer com que essa criança saia do quarto e ao mesmo tempo que nós tenhamos formas de entrar no quarto. Aí, eu tenho uma provocação que eu queria te ouvir. Eu tenho 47 anos e eu me lembro que eu também ficava dentro do quarto, tá? Claro que eu ficava lendo as minhas historinhas em quadrinhos, quando eu comecei a namorar, eu ficava dentro do quarto, a mãe batia, perguntava se eu queria alguma coisa, tá tudo bem aí, meio que dizendo, tamo de olho. Mas o quarto sempre foi um ambiente de proteção, era onde eu colocava o meu pôster do Metallica, ouvia a minha música. Mas a sensação que eu tenho é que o quarto, para minha geração, ele era um local seguro, mas ele era um recorte do mundo. O mundo não estava ali. Os meus amigos estavam do lado de fora, as curtições estavam do lado de fora. Se eu quisesse interagir, eu tinha que sair do quarto. A impressão que eu tenho é que essa geração trancafiada vê no quarto não só um recorte do mundo, mas vê o próprio mundo, porque ela tem acesso a tudo. Então a minha primeira pergunta de maneira objetiva é: os pais estão olhando para o lado errado? Estão preocupados com essa coisa de ficar trancafiado? O problema é ficar trancafiado ou o problema é a internet? É o fato de que o momento em que esse garoto está lá dentro, que essa garota está lá dentro, eles estão expostos e têm acesso a um mundo cujo controle, obviamente, está longe dos pais. A minha pergunta é essa. Os pais estão olhando para o lado errado? É o quarto? É a internet? É a combinação das duas coisas? Como é que você vê isso? Sem dúvida, o problema está com as telas, né? Porque a gente está tendo um acesso realmente ao mundo, num espaço onde a gente acha que tem a sensação de segurança, né? Você tem uma sensação... Você está dentro de casa, você acha que você está seguro.
Você tem aquela sensação de tô dentro de casa, tá seguro. Antes a gente brincava, inclusive, na rua, e a rua parecia até que tinha uma certa insegurança, mas todo mundo brincava na rua e estava super ok. Brincava o dia inteiro na rua e estava tudo certo, né? E no final do dia voltava para casa. Agora a rua tá na internet. Só que a rua não é mais só a rua, é o mundo inteiro. E ali você não tem acesso só a um perigo que teria na rua, na sua rua. Tem um perigo do mundo inteiro, né? E eu acho que esse é o ponto, esse é o perigo. Você tem acesso a todo tipo de coisa. E um adolescente, uma criança, realmente ela não vai saber filtrar. Ela não tem essa capacidade e o cérebro ainda não está desenvolvido o suficiente para poder conseguir distinguir o que vai ser bom ou não. E aí é que está o perigo, né? Então, com certeza, os pais, se estão olhando só para isso, estão olhando para o lado errado, né? Não é essa a questão. Agora, sim, tem várias outras questões que preocupam a gente quando o adolescente começa a ficar muito no quarto, a se isolar. Tem um ponto que você falou que me interessa muito, que é assim, eu me lembro que a referência de segurança da minha mãe era assim, com quem você está? Então, se eu falasse, estou com fulano e beltrano, eu sei quem são, conheço as mães, não, tá tudo bem. E a gente passava o dia inteiro na rua, né? E o referencial dos perigos possíveis era um referencial de certa forma limitado, né? Sabia o que pode acontecer, sei lá, aparecer algum estranho, um assalto, um carro passar, eles se distraírem com o carro passando enquanto eles estão jogando bola na rua. A grande questão é que agora esses perigos via internet, eles são incomensuráveis, você não tem ideia. Hoje nós podemos falar sobre as grandes questões que ameaçam as famílias e os adolescentes envolvendo jogos ou então provocações na internet. Amanhã isso já está defasado porque vieram outras. Então, assim, na tua visão, o problema é que nós, pais, agora pensando com o chapéu das famílias, as famílias, elas têm essa falsa sensação de segurança, porque você falou isso também, isso é muito interessante. Pelo menos ele está dentro do quarto, né? Ele está dentro do quarto. E aí eu me lembrei de um livro que viralizou, se é que a gente pode falar que um livro viraliza nos dias de hoje, né? Do Jonathan Hart, aquele A Geração Ansiosa, né? Sim. Que ele fala o seguinte, as famílias estão muito preocupadas com o mundo real, né? As mães hoje têm preocupação, será que meu filho está na escola, como é que está? Eu me lembro de uma mãe, numa outra escola que eu dirigi, que a mãe falou assim, a minha maior preocupação é que meu filho esteja feliz o tempo inteiro. E ela ligava para a escola e perguntava, meu filho está feliz? Aí a professora às vezes fala, acho que tá. Como assim você acha que tá? Ele tem que estar feliz. Então, assim, há uma preocupação, e segundo o Jonathan Hart desse livro, ele fala que fruto da falta de confiança no outro, né? Mas há uma preocupação tão grande com o mundo real. Meu filho não pode se machucar, não pode ralar o joelho. E a maior preocupação dele ter uma janela para o mundo, essa preocupação se desfaz na falsa ilusão de que pelo menos ele está dentro do quarto, ele está protegido aqui dentro e não está. Então, na tua visão, essa é a questão, assim, não é só o quarto mesmo, mas é essa falta de preocupação ou de entendimento claro acerca dos perigos da internet, da tela? Sim, e não é uma loucura pensar uma coisa dessa? Porque, assim, é uma ilusão uma mãe pensar que um filho não vai sofrer nunca nada na vida, não é? É, claro. Porque é algo que eu estava conversando, inclusive, antes da gente começar. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Todo ser humano vai sofrer. Crescer dói, né? Crescer dói. Fisicamente, os ossos quando dói. Então, assim, o sofrimento, ele vai acontecer. Óbvio que a gente, como pai e mãe, vai querer conduzir para que ele tenha menos sofrimento e menos trauma. E alguns traumas podem ser evitados com alguns cuidados que os pais vão ter durante esse crescimento. Claro. Mas alguns sofrimentos vão ser inevitáveis. E eles precisam acontecer. Até para que a criança e o adolescente se desenvolva e se torne um adulto saudável. Né? A gente aprende, geralmente, exatamente no desconforto. Claro. Você se tornou quem você se tornou, provavelmente com as coisas que te gerou desconforto. Você quer acordar cedo para ir para academia? Hoje? Super feliz? Não. Pronto. Você quer acordar cedo super cedo, ir para academia, depois ir trabalhar e não sei o quê? Ou você quer, sei lá, fazer uma outra coisa que você está super afim, mas que você tem que esperar para fazer tudo que você precisa fazer para depois fazer o que você está afim? Claro, claro.
É isso. Então, assim, a gente precisa fazer essas escolhas necessárias para fazer as coisas que a gente gosta de fazer, certo? Uhum. E aí acaba que a gente precisa ensinar os nossos filhos a ter esse mesmo entendimento. Quando a gente quer que ele seja só feliz, só feliz, só feliz, a gente está ensinando ele a fazer isso? Que tipo de filho a gente está criando para o mundo? Uhum. Será que ele vai conseguir ser feliz de fato? Uhum. Será que... Entende? É muito interessante isso, porque aí olha só como é que as coisas se conectam com a primeira pergunta. A partir do momento em que eu, como pai, como mãe, coloco na cabeça que eu tenho que proteger meu filho porque meu filho não pode se frustrar. A minha irmã é psicóloga. E aí ela fala que eu tenho que falar psicanalista. Então, se ela estiver escutando, perdão, psicanalista. E ela fala assim, a gente sempre quer dar para os filhos aquilo que nós não tivemos, mas nós esquecemos de dar aquilo que tivemos. Entendeu? E aí eu fico pensando isso. Então eu crio a redoma, meu filho não pode se chatear, minha filha não pode se magoar, a minha filha não pode se frustrar. E o mundo externo é o mundo da frustração, porque eu vejo, ele é palpável, é visível. E aí, quando eu estou dentro de casa, aqui é o momento em que ela é a minha princesinha, ele é o meu príncipe, eles estão protegidos. E, como ele não pode se frustrar, ele quer estar com as telas. Ele quer a internet, então eu vou botar um horáriozinho e ele vai ficar dentro do quarto. Sem a preocupação de falar o seguinte, caramba, eu tô permitindo a uma criança de 10, 11 anos ter acesso facílimo a qualquer coisa na face da Terra. Hoje praticamente tem estudos que falam lá, eu não tô nem acompanhando. Eu vou dar de orelhado o número, que o pessoal fala assim que 90% ou mais do conhecimento do mundo está disponível na internet. Então assim, no mínimo uma moderação, mas não, agora ele está dentro de casa, agora ele está protegido, ele está dentro do meu condomínio. E aí, no final das contas, você ratifica a redoma, você coloca ele imerso numa série de perigos que são incomensuráveis para as famílias, e esse mix de circunstâncias gera o que lá na frente, talvez, ratifique essa coisa da geração do quarto, né? Sim, sem dúvida. E é bem curioso, porque assim, meus filhos, por exemplo, eu não coloquei no quarto. Eu coloquei numa antessala, que é pra me incomodar. Então, assim... Mas a antessala é aberta, assim? É uma antessala aberta. Então assim, todo mundo passa antes dos quartos, ficam os computadores. Então, eu tô o tempo inteiro vendo e eu realmente me incomodo, porque eles ficam com os fones de ouvido e eles, inclusive, não... fica alto. Eles ficam falando com os amiguinhos, não sei o que e tal. Aí eu fico, olha a hora, já deu o tempo, não sei o quê. Então, me incomoda. E eu consigo, inclusive, controlar o tempo que eles estão e com quem eles estão falando. E, às vezes, eu vejo meu filho falando assim, tá ficando curioso, hein? O que é? Tá carente hoje? E eu, com quem você tá falando? Uhum. E ele, às vezes, me fala, um amigo que você conhece? Ele, não. Olha só. Pessoalmente, não. Então, assim, olha que coisa louca. Coisa louca. Ele não conhece pessoalmente, ele nunca viu. E chama de amigo. E ele fala que é amigo. Ele não é um amigo do jogo. Eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus. Isso. Aí ele, não, mãe, mas eu não falo nada, não. Eu falei, aí a gente aproveita para conversar, porque assim, é o único jeito que eu tenho de ter a oportunidade de saber o que ele está fazendo. Porque se tivesse no quarto, como é que eu ia saber disso? E pergunta de $1 milhão, já resolvemos a questão, vamos embora para casa. Tem uma hora que você proíbe, fala assim, chega, galera, olha só, tá bom, tá aqui, tô acompanhando, já sei quem são, chega, acabou agora, a gente vai ter uma pergunta sobre isso, mas vamos assistir um filme, vamos ler um livro, vamos conversar sobre o dia. Tem um momento da proibição em que você diz o seguinte, acabou esse momento em que vocês estão voltados aí à internet, aos amigos virtuais. Como é que é isso? Eu faço isso em casa e assim, só que é teste, tudo é muito teste, por quê? Antes eu estava fazendo assim, eu dava um tempo diário. Aí começou a escola e aí a gente começou a proibir durante a semana e deixar no fim de semana. Só que aí eles ficavam, a gente só tem o fim de semana, você tem que liberar e não sei o quê. Mas eu falo que assim, ser pai e mãe é sofrimento, gente. Pra educar é sofrimento. Então assim, a gente tem que pôr limite sim e vai doer. E a gente vai ouvir que, você não me ama, ou eu te odeio. Eu ouço isso às vezes. E eu preciso ser firme no propósito e não abrir mão. Porque, inclusive, o meu mais velho, ele é convincente. Mãe, mas deixa só mais isso, só mais aquilo, é só mais um pouco, eu só tô terminando não sei o quê. E se eu me distraio, passo mais meia hora. Claro. Então, assim, mas eu ponho limite. E aí, assim, o teste era, eu deixei só no fim de semana. Aí eu comecei a falar, não tá dando certo, porque vocês estão ficando sem limite
E fim de semana tem que ter tempo também, porque senão não fica saudável mesmo. Começa a virar zumbi. Eles não lembram de beber água, eles não lembram de comer, eles não lembram de tomar banho. E aí eu falo assim, gente, aí na hora de dormir, assim, por exemplo, ficou muito tempo. Aí agora tá na hora de tomar banho, aí eles, mãe, tô com fome. Aí eu falo, gente, é 10 horas da noite, eu não vou fazer comida agora, não. Eu falei mais cedo para vocês E eles comerem. vão dormir sem jantar? Não. Entendi. Mas é assim, aí o que eu faço? O adolescente vai lá e faz a comida pros dois. Não, entendi. É porque assim, até pra gente ir pro outro ponto que tem tudo a ver com o que você tá falando, que é assim, existe uma limitação emocional por parte das famílias que não é trivial. O garoto ficou o dia inteiro dentro do quarto jogando, ele sai e pede comida. Pai e mãe nenhuma em seu estado são vai dizer, agora tu vai dormir com fome, moleque. Agora tu vai dormir com fome. Eu não vou nem dizer que isso deveria acontecer, não é esse o ponto. Mas assim, mamãe, tô com fome. Você vai parar tudo e você vai fazer e ele vai entender o seguinte. Claro que eu acho que essa é uma situação limite, que é o nosso filho se alimentar. Mas ele vai entender o seguinte, olha... Se acontecesse, é tem manobras aqui que eu consigo, entendeu? Então minha mãe fala muito, mas eu sei que na hora, quando o bicho pega, ela vai dar uma liberada. Então, assim, fico me perguntando... E tem a ver com a segunda pergunta, que eu vou aproveitar agora que você tá com esse chapelão de mãe. Tô olhando aqui as minhas anotações. A segunda pergunta é a seguinte. No livro, o Hugo Ferreira fala também, né, e para quem... Volta do início do podcast, pô. Quem tá pegando agora o bonde andando, a gente tá falando, são reflexões que vêm desse livro, né, do Hugo Ferreira, que é um livro curto, mas interessante, com relatos das próprias crianças, acho que isso é a grande riqueza do livro, mas que diz o seguinte, e aí eu vou botar duas perspectivas para você analisar. A primeira perspectiva é que essa geração que fica horas dentro do quarto e que tem as telas como referencial de mundo, ela também sente falta dos pais. Tá? As crianças falam sobre isso. Eu sinto falta do meu pai, da minha mãe, conversando comigo sobre coisas que realmente me interessam e não simplesmente aquele papinho chato de perguntar como é que foi o dia da escola. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: será que pais e mães precisam parar um pouco e falar? Claro que a internet tem a sua responsabilidade, o mundo externo tem, a vida é injusta, mas deixa eu repensar minha rotina com meu filho. Quantas e quantas vezes eu paro o que eu estou fazendo e penso numa coisa muito maneira para ele, para eu curtir com ele, que ele me veja como referência. E aí tinha uma terceira pergunta que eu vou juntar nas duas, Ana, para te ouvir. Então, o primeiro ponto é esse: chegar a hora dos pais pararem tudo e falar, cara, vamos parar de arrogância e achar que a gente é o dono da verdade. Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? E dói pra caramba, tá? E dói pra caramba. E o outro ponto as crianças falam também do ambiente da casa, que não era um ambiente gostoso. E aí eu coloquei aqui, uma família frágil emocionalmente. O pai e a mãe que quando estão juntos discutem, brigam, falam sobre dinheiro, um acusa o outro. Então o moleque tá vendo aquilo, a criança tá vendo aquilo e, pô, cara, não tá legal isso aqui. Então é melhor ficar no quarto, tá? E aí me veio um ponto, eu vou falar uma coisa que provavelmente você viu, Ana, aquela minissérie Adolescência, isso aí fica, no primeiro episódio do SigmaCast a gente discutiu isso aqui. Mas eu me lembro de uma cena que me tocou muito. Da mãe, eu não vou dar spoiler aqui, mas o filho faz alguma coisa, tem suas consequências e tem um momento final que o pai e a mãe conversam, que pra mim é o melhor momento da série. Fala assim, cara, será que a gente errou? Porque várias vezes eu acordei, vi a luz do quarto acesa ali por debaixo da porta, bati e só falava, amanhã tem escola. E eu podia ter parado tudo e ter, e aí, moleque, o que você tá fazendo? Vambora, deixa eu entender. Faz aí, vambora, deixa eu participar disso aí, deixa eu tentar uma interação. Então, falei pra caramba pra colocar duas coisas. Primeiro, as famílias precisam repensar sua rotina na relação com as crianças. Chegou a hora de diminuir um pouco a arrogância, de achar que é a dona da razão. E pensar assim, cara, será que nós estamos fazendo o correto? Será que eu estou me dedicando intencionalmente? Primeira pergunta. E segunda pergunta, você, pela tua experiência, tem muito peso essa coisa da saúde da casa, de uma casa agradável, confortável, onde há diálogo, onde há escuta, onde as pessoas se curtem realmente. Caramba, tô doido para chegar a hora do jantar para eu estar com a galera, sabe? É isso. O que você acha? Sem dúvida, isso acontece demais. Uma casa que tem muita discussão, com certeza o adolescente vai se isolar mais. Essa questão de
é um ponto bem, bem importante que você colocou, e tem a ver com vulnerabilidade. Você, o pai e a mãe, mostrar vulnerabilidade e mostrar que não é perfeito faz tanta diferença. E é uma coisa que parece que é tão difícil porque a gente exige muito dos filhos. Fica parecendo que a gente quer que eles sejam perfeitos o tempo todo, quando nem a gente Spoiler para o próximo episódio do Sigma. Não percam. Mas vai, Ana. Ela nem sabia. Pois é, mas é verdade, porque assim, o que acontece? O fato de você, às vezes, reconhecer mesmo os seus limites, como pai e como mãe, reconhecer, inclusive, que você errou com o próprio filho, faz com que você tenha uma conexão maior com eles, né? Então, assim, às vezes falta essa conexão de ouvi-los mesmo. Ouvi-los de coração aberto e entrar nesse mundo que você falou. Porque os assuntos que eles vão ter, obviamente, não vai ser um assunto de adulto, né? Não vai ser um assunto... E a gente sempre acha que... meu dia foi cheio, eu tô cansado. Os problemas que meu filho tem, eu já passei. Meu filho, isso é besteira, isso vai passar. Né? Realmente, vai passar. A gente sabe disso porque a gente é adulto. Mas é a primeira vez que eles passam, tá doendo, é difícil. Eles estão, de repente, compartilhando algo que eles querem ser acolhidos e é a primeira vez que eles estão passando por aquilo e a gente precisa ter essa compreensão de repente, falar, olha, já passei por isso, filho. Comigo foi assim. É difícil mesmo, mas sabe, você vai ver que você vai passar por isso mais de uma vez, com o tempo você vai ficando melhor nisso, vai doer menos e tal. Então, assim, se você acolher, se você fizer um pouquinho diferente, você vai ter ele mais próximo e a relação melhora demais. Então, assim, tudo depende de como você conduz mesmo, de você... E você consegue essa proximidade. Não precisa muito. Não precisa muito tempo também. É muito curioso porque a gente acha que precisa passar muitas horas. Não precisa. Não precisa. Esse é um bom ponto. E é tão curioso porque, às vezes... Sabe aquela coisa que o bebê precisa do contato da pele com pele da mãe? Às vezes, só esse contato de estar perto, de encostar o pé com o pé no filho, já faz diferença. Pois é. Assistindo TV. No final, a gente vai falar sobre dicas. Ao assistir TV, o contato do pé com o pé, brincadeira, dedão contra dedão. Sabe o que eu fiquei pensando no que você falou, Ana? Uma vez eu assisti, tem um vídeo da Brené Brown. Você já ouviu falar dela? Sim, sim. E ela fala muito sobre vulnerabilidade, né? Que foi o ponto que você levantou. E ela faz uma diferença entre empatia e simpatia. Né? Que às vezes fala assim, você é uma pessoa simpática, o garoto vem colocar, pai, tô chateado porque não sei o quê, minha nota foi baixa. Aí o pai chega, filho, vai, vambora, você melhora, pô, vambora, corre atrás, tu só estuda, pô. Faz mais que tua obrigação. Sabe? E diferente, às vezes o pai, cara, dói pra caramba, né? A empatia seria isso, né? Na visão dela. Nesse vídeo, é um vídeo que tem na internet, é fácil. Se você colocar empatia e simpatia, Brené Brown vai aparecer. Quer chegar e falar, cara, eu já passei por isso, dói mesmo. Tô aqui, né? Abraçar, né? Foi um ponto que eu nem levantei, que eu nem pensei quando eu fiz a pergunta, porque a minha pergunta estava... E eu acho que você tocou num ponto que é tão importante, ou mais importante, né? Eu gostei muito dessa coisa, do contato físico, tem a ver. Mas, ao mesmo tempo, essa relação dos pais de repensarem a própria rotina, né? Sim. De, assim, e eu vejo que tem uma coisa meio de arrogância mesmo. Eu tô trabalhando, cara. Eu não tô na rua à toa. Tô pondo dinheiro por você. Tô ganhando pô, dinheiro pra você. Tu acha que essa vidinha aí de leite com pera é de graça? Pô, eu tô trabalhando. Então, assim, eu acho que os pais a todo momento ficam justificando essa ausência como uma ausência inevitável e necessária porque eu tô te dando uma vida que eu não tive. Sim. Só que no final das contas, cara, é o contrário. Talvez você tenha tido uma relação familiar mais fluida em que tu tinha esse contato, né? E aí eu fico me perguntando se as famílias precisam, não sei, na tua experiência, conversando, tu dá essa chacoalhada às vezes, acontece, e como é que é a reação? A família, quem é você? E se você perguntar assim, se eu pergunto pra você, o que é mais importante pra você, o seu trabalho ou o seu filho? Meu filho. Pronto. É rápido, né? Pronto, é rápido. Agora, por que às vezes parece que é o trabalho que é mais importante? Em quantas horas você se dedica ao trabalho e quantas horas você se dedica ao filho? Parece um paradoxo, né? É louco. E o mundo faz isso com a gente. O capitalismo faz isso com a gente. É meio inevitável. A vida nos torna autômatos. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Se deixar, a vida engole. Então, realmente, esses momentos não precisam ser muitos, podem ser poucos, mas eles são muito relevantes. Precisam acontecer. Né?
E você sente, né, só para explorar mais um pouco esse ponto, você sente que como é que as famílias recebem isso? Porque às vezes existem obviedades que as famílias, eu tenho que pensar sobre isso. Mas, cara, terminou, amanhã já vem o trabalho, já tem que entregar um negócio pro meu chefe, e aí você entra naquele circuito dos ratos, né, do hamster rodando aquela rodinha e você não percebe o mundo que está acontecendo. Como é que é isso? Porque me parece assim um momento óbvio das famílias pararem e pensarem, estamos fazendo... Vou voltar na minissérie, que ela fala assim, cara, a gente deveria ter tido essa conversa antes. A gente achava que a gente era a família perfeita. A gente protegia nossos filhos tinham comida, tinham saúde. A gente achava... Aí o pai, que é uma das cenas, pô, isso é destruir paternidade, né? Assim, o coração do pai beijando a cama do filho e falando assim, desculpa. Né? E, cara, será que não tá na hora, assim, de dar essa chacoalhada e falar, cara, tá na hora da gente repensar? A gente fala muito das telas. Como é que é isso? Eu queria ser uma mosquinha para ver como é que é a reação. As famílias levam numa boa quando você toca nesse assunto? Levam. E a questão é que a gente precisa repensar várias vezes, porque, sabe, igual filho, a gente não tem que falar 10, 15, 20, 30, educar e repetir, né? 500. A gente fala quantas vezes para um filho para fazer uma coisa? E às vezes ele começa a fazer direitinho. Aí daqui 3 meses ele volta a fazer errado. E você fala, meu Deus do céu, eu falei. E ele voltou a fazer. Então, assim, é assim. A gente é assim. Então, assim, a gente tem que parar, de hipocrisia mesmo, sabe? Nós somos assim, nós somos seres que a gente procura conforto, tranquilidade, a gente quer menor esforço. Então, a gente vai sempre em busca do menor esforço. Então, a gente vai tendenciar a parar de fazer as coisas ou buscar menor esforço. Em algum momento a gente vai querer largar a academia, vai querer fazer o menos coisa possível. Então a gente vai ter que ser sempre lembrado de que a gente precisa ter esses cuidados. É isso. Esforço, eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que tem que ter um esforço, e esse esforço eu acho que vem... Tem que largar um pouco a arrogância, eu acho, sabe? Que eu vejo, Ana, que assim, nada do que a gente está dizendo é uma grande novidade, ninguém está inventando a roda aqui. Mas eu acho que tem uma postura da gente pensar, vamos refazer. Porque você falou um ponto que me veio à cabeça muito interessante. Será que as famílias que nos escutam, à noite, mostram para os filhos pequenos que estão lendo ou que estão na internet? Né? Assim, é difícil isso. Como que a gente quer que eles parem de mexer no computador se a gente tá ali, zapeando o Instagram? Pois é. Que o cara vai no restaurante, que eu particularmente acho ridículo. O cara vai no restaurante, ao invés de ele estar curtindo aquele momento, tem uma música que eu esqueci como é que o autor, que fala assim, quando você está feliz, você está tão feliz que você nem lembra e consegue pensar que você está feliz. Né? O momento da felicidade é tão inebriante que você não para pensar, estou feliz. Né? Hoje as pessoas veem aquela comida, ao invés de aproveitar a comida, tiram a foto da comida. Porque assim, hoje a ideia que eu tenho é que ninguém consegue ser feliz se essa felicidade não está publicizada. Hoje ser feliz, viajar para o melhor lugar do mundo e não contar para as pessoas, malhar, e não contar que eu tô malhando ou não tô malhando, eu tenho que mostrar, check, tal, o quê? Quem tá me escutando, 6 horas da manhã, eu tenho uns amigos que fazem isso, 6 horas da manhã, porque assim, não basta só eu tenho que mostrar. Então assim, cara, não tá na hora de pensar essa rotina, porque isso para referência de autoridade dentro da casa. É uma mulher que pensa, vou fazer a mesma coisa. Só que o moleque não tem o trabalho, ele vai voltar para casa, ele já fez os estudos, ele vai se trancar no quarto. Então, eu faço essa provocação se você concorda que tem um momento em que, cara, tem que parar tudo e tem que repensar, sabe? Sim, sim. O meu esposo, ele fala muito, ele acredita muito que a melhor liderança é pelo exemplo. Claro! E é assim mesmo. Melhor liderança é pelo exemplo. E dentro de casa não é diferente. Não é diferente. E não tem jeito, assim. E eu me coloco nisso também, porque, assim, eu também peco, vocês acham, né, que é pura. Não mexe na internet. Não mexe no Instagram. Claro que eu mexo. Ultimamente, eu assumi a empresa tem pouco tempo. Eu tô trabalhando mais do que o normal, porque tem pouco tempo que eu assumi a empresa. Então, assim, eu passo mais horas do que eu gostaria trabalhando. E eu já tô assim, não quero isso pra mim. Eu preciso voltar pro meu ritmo que eu tinha antes com a minha família, porque tá ruim. E os meus filhos exigem isso de mim também. Eles falam, cadê você? Eu não quero, você não tem mais tempo pra gente. E que bom que eles falam, né? Porque também me dá aquele sacode do tipo, cadê você? E eu penso também, eu falo, meu Deus, cadê meu tempo com a minha família? Meu tempo que é relevante isso. Sim. A gente precisa repensar essas coisas. Sim. E, querendo ou não, é também tempo na frente da tela, apesar de estar trabalhando. Não pode ser mais importante. Já que quando a gente pensa no que é mais importante, o que é? É a família.
Isso aí era assunto para um outro podcast. Mas assim, às vezes eu não sou o cara da internet. Não sou, tá? Não sou. Acho que minha última postagem deve ter uns 2 anos, né, no Instagram. Não sou o cara que frequenta. Mas eu fico olhando, isso não tem nada a ver, mas eu acho importante sublinhar. Show. Tô vendo o meu ídolo. As pessoas pegam o celular para gravar e veem o show pela tela. E provavelmente gravam e nunca vão ver aquela gravação. Porque não há nada mais chato do que você ver uma gravação. Senão você bota no YouTube e você vai assistir ali. É largar e viver o momento, sabe? Eu acho que tem essa coisa na relação com as famílias. Vive aquele momento com teu filho. Para de ficar gravando para mostrar que ele tá falando que ele falou uma coisa engraçada. E vive você e ele aquele momento. Guarda isso. Mas sim, filho. Eu gosto dessa coisa da produção. Produção, quanto tempo nós temos? Faz o sinal aí. 30 minutos. Ih, vamos acelerar. O papo tá muito bom. Eu ficaria aqui com a Ana conversando a manhã inteira. Mas a produção já deu aquele puxão de orelha. Vamos lá, Ana. Eu tenho mais 2 perguntas e aí a gente finaliza com algumas dicas interessantes para as famílias que nos escutam. A penúltima pergunta ela é super estratégica e eu vou falar pouco porque eu quero ouvir você, porque é muito fácil falar como professor. Que é o seguinte. Qual você acha que é o papel da escola? A minha provocação é a seguinte. Boa parte das famílias que me procuram, e isso vai ser o assunto do próximo episódio do Sigma Cast, falam assim: eu quero uma escola que prepare o meu filho para o mundo. Eu quero uma escola que desafie o meu filho. Eu quero uma escola que tenha trabalho de casa. Eu quero uma escola que o meu filho tenha que ser desafiado para tirar boas notas. Então, assim, há sempre uma projeção de que a escola deve ser o local em que bota esse moleque para estudar. Porque eu não consigo em casa. Então, botem vocês para estudar. E aí, eu te pergunto se isso não é um paradoxo, porque se por um acaso a escola assume a responsabilidade do desafio, do volume de conhecimento, do trabalho de casa, esse tipo de... E você acabou de falar há pouco na tua resposta, né? Sobre essa coisa da escuta, de ter o momento da fala, de determinados aspectos da vida comum da criança serem colocados em prática nos corredores da escola. Então, é um paradoxo, às vezes, jogar para a escola essa responsabilidade. Aqui você tem que fazer meu filho estudar. Aqui ele tem que estar com o livro. Eu não vejo meu filho lendo. A mãe nunca lê, o pai nunca lê. Mas eu não vejo meu filho lendo, ele volta para casa, ele não abre o livro didático. O pai e a mãe nunca abriram um livro. Ele não abre o livro didático. Então, a escola são 2 perguntas. Você percebe que ela sofre essa pressão, pergunta número 1. E pergunta número 2. O espaço da escola, ele acaba sendo injustamente acusado de não provocar no meu filho aquilo que eu queria que ele fosse. Envolvendo principalmente, aí é o próximo assunto do podcast, por isso que eu não vou demorar muito para todo mundo assistir o próximo episódio. Essa ideia, esse mito em torno do aluno perfeito. Eu acredito que o valor da escola ele vai ser secundário em relação ao valor da família. Tá bom. Então, qual é o valor principal? É a família. Então, é a família que vai ter o papel principal. É ela que precisa dar a educação, dar os princípios e ter esse papel dessa educação principal. Então, assim, esse lance do gostar de ler e tal, não sei o quê, realmente, a escola ela pode fazer esse papel, ela pode. Uhum. Uma boa professora pode exercer um papel muito similar a um bom pai, a uma boa mãe. Pode. Mas ela pode substituir de uma forma, assim, eu não quero que as pessoas pensem assim, nossa, como assim ela está dizendo que vai ser a mãe do menino, vai ser o pai do menino? Mas substituir de uma forma positiva, assim, do tipo, uma boa professora, ela pode fazer um papel positivo como uma mãe faria, como um pai faria, e a criança pensa, nossa, aquela professora me incentivou tanto que eu me tornei essa pessoa boa por conta dessa professora. Todos nós temos na nossa vida professores uma referência, que nos influenciaram. Que foram referências positivas. Então, assim, sim, a escola pode ter este papel, mas a responsabilidade principal, sem dúvida, é dentro de casa, são dos pais. Eu acredito que a responsabilidade principal é dos pais. A escola, ela entra num papel secundário, entende? Entendi. Então, porque a minha provocação na tua opinião, então, o papel da família é o papel primordial no sentido do desenvolvimento desses hábitos que você falou agora há pouco, da repetição, do exemplo, né? Assim, é o tal da liderança pelo exemplo. Ela parte primeiro de casa, depois, sim, a escola tem um papel importante? Tem, porque é como se fosse assim, é igual quando a gente sai para o papel de trabalhar fora de casa, né? Vai ser um terceiro lugar onde você está inserido numa nova
numa nova sociedade, né? Você vai primeiro para a escola, uma nova sociedade. Você está primeiro em família, depois na escola, depois no ambiente de trabalho. Então é interessante, são ambientes que você vai se inserindo e vai contextualizando uma nova realidade para você. Legal, você vai aprendendo ali coisas novas e pode ter pessoas relevantes que você vai aprender coisas interessantes. Mas são secundários, terciários e tal. Primeiro vai ser família, não tem como. Não tem como. Que a minha provocação... E principalmente, vai vir dos pais. Não tem... A minha provocação é exatamente essa. Assim, eu acho que tem uma segunda que eu vou insistir para te ouvir, mas a primeira é essa. Assim. Ou os responsáveis, né? Que às vezes não vai ser os pais. Claro. Os responsáveis, eu acho que de uma forma geral. Mas a minha provocação é a seguinte. Eu lembro que eu sou um leitor obsessivo. É minha característica. Dificilmente eu vou dormir sem... Eu pego no sono lendo, tá? Mas eu lembro, pequeno, de ficar imitando a minha mãe e o meu avô lendo. Eu não sabia ler, mas eu pegava o livro e ficava do lado deles, porque eu achava a coisa mais charmosa do mundo, eu pequenininho, aquela coisa de ficar folheando, o cheiro do livro e tal. Então, tem essa coisa que você falou da repetição e do exemplo. Isso para mim é bem claro. Mas a minha provocação é a seguinte. Como eu não faço isso dentro de casa, eu quero que meu filho faça. Então, eu jogo para a escola. Então, você já respondeu que, cara, não vai acontecer. Se eu botar pode até acontecer, claro, mas tá faltando alguma coisa. Isso, entendi. Pode até acontecer. Por quê? Porque se tiver uma professora que a criança ou o adolescente fala, caramba, gosto tanto dessa professora, esse professor me inspira tanto, quero ser como ele. Ele vai lá e faz. Entendi. E ele começa a fazer como professor e ele vai ser. Entende? Porque tem professores que inspiram tanto os alunos que realmente repete. Aí eu acho que você já me respondeu, então. Sabe por quê? A minha pergunta que eu ia insistir é a seguinte, mas legal, eu quero que a minha escola seja, eu tô adiantando um monte de assunto do próximo podcast, mas eu quero que a escola seja conteudística, meu filho precisa estudar, meu filho tá tirando 10, isso é um absurdo, como é que pode? Como é que pode meu filho tirar 10, pô? Se tá tirando 10 é porque tá fácil demais. Então tem essa coisa de meu filho tem que estar estudando o tempo inteiro, ele tem que estar lendo, ele tem que estar não sei o quê. E aí, eu acho que você me respondeu quando você diz assim, será que o papel das... Bom, eu não vou responder, eu vou perguntar. Porque você falou sobre inspiração, né? Será que os pais também não deveriam estar preocupados nessa questão de inspiração? Assim, o quanto que meu filho, dentro desse ambiente escolar, está sendo inspirado por pessoas bacanas, está levando valores bons para casa, está executando e exercendo tais valores. Então, a minha pergunta, no final das contas, na tua experiência, você sente muito isso, que há uma busca... pelas famílias, dessa coisa de o meu filho vai fazer e vai ser alguém, vai ser um leitor, vai ser um estudioso, vai ser bom em matemática, porque eu não consigo fazer, então a escola tem que fazer, ou você já sente que há uma procura por parte das famílias de se perguntar, cara, deixa eu entender melhor esse projeto pedagógico e saber se essas inspirações acontecem, assim, como é que você vê isso? Infelizmente, tem todo tipo de pai. E todo tipo, né? Tem todo tipo de pai e mãe. Tem os que vão procurar realmente o conteúdo porque quer que o filho simplesmente seja o top dos tops. E você vai ver, inclusive, muitos jovens que fazem uma faculdade porque os pais quiseram que fizesse aquela faculdade de direito, de sei lá o quê. Ele termina de fazer a faculdade que o pai quer e depois faz um curso que quer. Já teve casos que foram contados enquanto eu fiz meu curso de pessoa que fez medicina porque os pais queriam, mas depois ele largou e foi fazer comunicação. Então, assim, poxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem um pouco a ver, né? Então, assim, acontece muito de seguir, às vezes, uma carreira por conta dos pais. Ainda acontece. Mas o ideal realmente é que procurasse o que inspira mesmo, né? Dá muito mais certo, né? E assim, se está preocupado em ser feliz, em proteger o filho, né? Que foi aquela sua fala lá de trás, é muito melhor procurar o que inspira, né? Daria muito mais certo. Entendi. E eu acho que isso aqui fecha o nosso... A última pergunta é um gancho perfeito, a gente nem combinou, né? E não combinamos mesmo, tá? Eu já conheci a Ana batendo um papo lá na escola, mas a gente rapidamente discutiu, né, o assunto, Ana, e foi super bacana você ter deixado um gancho interessante para a última pergunta, que é a seguinte. Quando eu penso nas pessoas que me influenciaram na vida, foram pessoas que ou eu tive um contato direto, né, aquela coisa, eu adorei a tua expressão, o pé no pé, sabe, que tocaram em mim, que me abraçaram quando eu precisei, ou então foram pessoas cujas ideias foram ideias que me permitiram ver o mundo de outra forma, tá?
Isso tanto no campo da literatura, da arte, da música e no campo pessoal, tá? Hoje, nós temos os influenciadores que, de alguma maneira, tá? E aqui eu estou assumindo mesmo que não tenho repertório para analisar isso, porque eu acho que no final das contas talvez tenha alguma coisa positiva ali que realmente dê a esses influenciadores aspectos, né, notas boas nessa relação com as crianças. Então eu estou generalizando e toda generalização é burra. Mas a minha pergunta é a seguinte: esses novos influenciadores que fazem com que essas crianças fiquem horas assistindo, né? Eu me lembro, conversando com um sobrinho que eu tenho, que ele ficava horas assistindo um cara jogar videogame. Era isso. O cara ligava a câmera e gravava a ele jogando videogame e fazendo comentários engraçados, trazendo, fulano é muito burro, aqui ele perdeu, tal. E ele ficava fascinado por aquilo. Então a minha pergunta é a seguinte: esses influenciadores, eles não estão ocupando espaços que foram deixados justamente por uma geração do quarto que não percebe o próprio repertório repercutindo na casa e na escola? Fala assim, cara, eu tô ouvindo esse cara fala aquilo que eu preciso, ou que eu quero ouvir, ele fala a minha língua, aqui eu me sinto acolhido. Então a minha pergunta é a seguinte: os pais falam, pô, mas o fulano não para de assistir esse cara. Vou fazer uma provocação. Os pais têm alguma coisa a aprender com essas pessoas, do tipo assim, cara, o que esse cara fala que pega o meu filho? Será que eu não posso também, de alguma maneira, aprender um pouco e trazer esse moleque pra perto de mim, trazer essa menina pra perto de mim? Aí eu vou falar bem por mim, tá bom, com base no que eu passo com os meus filhos, né? Ou que eu já passei. Meus filhos também assistem, ou assistiam, no caso, porque eu acabei proibindo, o mais novo principalmente, de assistir YouTube. Mas, assim, eles viam muito esses vídeos e eu falava, gente, esses meninos não têm conteúdo, por que vocês assistem tanto? E ele falou assim, mãe, a gente assiste porque ele vai ensinando algumas coisas dos jogos. Então, assim, ensina às vezes a passar de fase, ensina alguma coisa que eu não sei do jogo que eu jogo. Aí eu, tá, entendi. Então, assim, beleza, é isso que eles ensinam. Mas são várias partes que não tem nada e uma parte que vai ter alguma coisa que ensina eles a fazer alguma outra coisa. Ou seja, algum conteúdo de interesse deles, né? Então, como é que ajudaria? Ajudaria se eu falar alguma coisa que é do interesse deles. Se eu ouvir o que eles dizem sobre algo que eles gostam. Então, eu, por exemplo, o que eu tenho feito? O meu mais novo, ele gosta que eu fique com ele antes de dormir. Então, eu deito, às vezes, do lado dele e fico lá até ele dormir e a gente fica conversando. Então, ele fica me contando as coisas que ele gosta de assistir ou sobre o joguinho que ele gosta de jogar, que não é, assim, uma coisa que eu super entendo, mas que eu fico ouvindo. Como é que... Ele fala que passou de fase e tal. Ou então ele fala do jogo de futebol, que ele agora tá curtindo pra caramba, tá adorando a escola. E aí ele fica falando, mãe, hoje eu fiz... Ele fala que a partir de quantos gols ele faz, ele vai passando de ano. Ele fala, hoje eu já tô no primeiro ano do ensino médio, porque eu fiz muitos gols e tal. Então, assim, é isso. É ouvir com interesse o que ele tem para me dizer. No final das contas... se a gente fizer isso, já vai fazer diferença. É ouvir com interesse o que eles têm a dizer. E tem uma coisa meio estratégica, assim, vou te perguntar agora, tendo a minha resposta, tá? Como pai. Meu filho adorava videogame. E aí eu comecei a jogar videogame com ele. Aí eu passei a gostar também, né? Teve uma fase que eu e ele jogávamos juntos muito, tá? E aí eu me lembro quem é da minha... acho que não, acho que a molecada gosta hoje também. Tem um jogo, God of War, já ouviu falar? Não. Muito bom, muito bom. Vai jogar. God of War, muito bom. E o jogo, ele é cheio de armadilhas que você tem que saber como passar de fase. E como eu já tinha jogado e jogava muito com ele, eu me lembro que mesmo ele mais velho, e às vezes ele me ligava, meu filho fica Rio de Janeiro, Brasília, eu tô em Brasília, meu filho faz Rio, e às vezes ele tá no Rio de Janeiro, pô pai, eu tava vendo essa fase aqui, como é que eu passo desse negócio, sabe? Então assim... Olha aí. A minha pergunta será que não é estratégico, às vezes, os pais, volta naquela outra pergunta, para tudo e repensa a possibilidade dessa aproximação estratégica mesmo? Pô, que saco o videogame, mas talvez seja um caminho de chegar perto? Sim. Olha aí, pra você ver, te liga pra poder saber como passar de fase, isso é legal. Isso é uma conexão. E é um assunto do interesse dele, qual o problema? Entendi. É simples. Muito bom!
Ana, super obrigado. A gente vai fazer o seguinte agora. No SigmaCast, quando a gente termina a discussão, vem a vinhetinha, que é a vinhetinha das dicas. Então eu acho que no futuro as famílias vão falar assim, eu não tô com muito tempo de ouvir isso não, deixa eu passar logo para as dicas. Então, vinheta das dicas, e a gente vai trazer 3 grandes dicas para as famílias levarem para casa e colocarem em prática a partir do que a gente conversou. Vamos lá. Então vamos lá. Esse é o momento, então, das dicas do Sigma Dicas. O time de marketing ainda não definiu o nome, mas eu vou chamar de Sigma Dicas. O que você acha? Vamos definir isso agora. Sigma Dicas. Tá bom. Tá bom? Mais ou menos. Mas a gente pensa. Ou Dicas do Sigma? Dicas do Sigma acho que fica melhor. Dicas do Sigma? Então, a Ana batizou agora esse momento, as Dicas do Sigma, pra gente falar um pouquinho de um grande resumo, tá? E aí, eu vou fazer um ping-pong com você, Ana, pra gente pensar junto o que as famílias podem levar para casa e começar amanhã, depois de assistirem, de ouvirem, começar amanhã a colocar em prática. A partir da nossa primeira discussão, acho que a primeira dica, e aí eu queria que você confirmasse, retificasse ou ratificasse, eu acho que a primeira dica, a grande dica é repensar a rotina familiar. O quanto, se eu tenho, você me provocou muito nessa pergunta, o quanto que eu, se afirmo facilmente que o meu filho é a coisa mais importante do mundo, o quanto que eu realmente estou colocando em prática isso no meu dia a dia. É isso mesmo. É isso? É isso. E não precisa ser muito tempo. Você pode passar 20 minutos dedicando a fazer alguma coisa junto com ele. Não precisa ser muito tempo. Tá bom. Primeira dica, então, é essa. Parem para pensar a rotina. O quanto que vocês conseguem garantir, até como tem um termo em inglês, que é vaca sagrada, que é assim, é um ritual, sabe? Um ritual de a gente estar junto no jantar, o ritual da gente bater um papo, da gente assistir uma série. Eu tinha uma família da escola que dizia que quarta-feira era a quarta do cinema. Então eles toda quarta-feira iam pro cinema, e as crianças adoravam, que era a hora de comer pipoca e tal. Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica, Ana, e eu vou deixar a terceira contigo. A segunda dica que estava na minha cabeça das nossas anotações é se aproxima daquilo que interessa a teu filho. Né? Talvez use os youtubers não como referências para você, mas como referência de uma maneira de dialogar com as crianças, com os adolescentes, que podem trazer insights para que você se aproxime. Né? Não parta do princípio que ele vai se aproximar daquilo que você acha legal, mas que vocês consigam curtir juntos. Sim, sim. É isso mesmo. É isso? É. E a terceira dica agora é sua. Eu acho que a terceira dica seria ouvir com o coração mesmo, sabe? Ouvir com a alma, porque a gente, às vezes, não dá a devida atenção. Como eu falei, a gente, às vezes, está olhando para a tela também. Então, ao invés de estar olhando para a tela, no primeiro pai, a gente já olhar e falar, prestar atenção e falar, oi, o que você precisa, né? Aí, ouvir um pouquinho, parar e prestar atenção no que ele está dizendo. Porque eles precisam entender que eles são importantes, que eles são o mais importante, né? Isso vai fazer diferença, inclusive, no futuro. A gente precisa fazer eles entenderem que a gente teve o mesmo encantamento que eles têm com as telas. A gente ficou vulnerável com as telas tanto quanto eles estão. A gente precisa reconhecer isso. Muito bom, muito bom. Me provocou, isso é um bom ponto para um outro... É a coisa da escuta intencional, né? Como às vezes a gente fala um que é. Chama, mãe, que é? Mas, porra, esse que é do tipo, pô, para de me encher o saco. Minha avó falava assim, ô nome doce. Né? Falava assim, ô nome doce, tudo... Mas é um bom ponto. Ana, super obrigado pela gentileza, pelo tempo, que eu sei que é tão raro nos dias de hoje para você estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio, que vai falar sobre a construção do mito do aluno perfeito. Aí a gente vai falar mais sobre escola, sobre cotidiano escolar. Espero que vocês tenham gostado, anotado as dicas. Até o próximo SigmaCast.